acompanhando nesta manhã aqui no Jornal da Manhã a chegada do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Brasil. Ele que saiu na noite de ontem de Miami, nos Estados Unidos, pousou agora há pouco no Aeroporto Internacional de Brasília e segue neste momento para a sede da Polícia Federal na capital federal. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública estava nos Estados Unidos desde os episódios violentos que aconteceram em Brasília no último dia 8 e é acusado de omissão nos atos violentos do último domingo. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também, ainda na terça-feira desta semana, ordenou uma operação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres, onde foi encontrado no local um documento suspeito que seria uma minuta com intenções de cancelar, modificar o resultado das últimas eleições. Ainda nesta semana, Anderson Torres chegou a se manifestar em suas redes sociais sobre o assunto, disse que o documento foi tirado de contexto e que seria triturado no Ministério da Justiça. São alguns dos assuntos que o ex-ministro, então, vai ter que tratar na sede da Polícia Federal, onde ele já teria chegado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A gente acompanhou ao longo de toda essa manhã a movimentação da chegada do voo internacional de Anderson Torres, que embarcou em Miami com o nome de Anderson Gustavo. Pois é, então o ex-ministro já está na superintendência da PF em Brasília. Obviamente, assim que ele deixou a aeronave que pousou no aeroporto de Brasília por volta de 7h30 da manhã, inclusive quem nos assiste está vendo o momento em que a aeronave estava se aproximando do aeroporto, por volta de 7h15, 7h20, e já assim que a aeronave pousou, ele deixou a aeronave e já foi escoltado por agentes da Polícia Federal. Então, portanto, o ex-ministro já está preso na sede, na superintendência, na verdade, da Polícia Federal em Brasília. O voo partiu de Miami, nos Estados Unidos, ontem às 10h15 da noite, horário local, voo 7749 da Gol, e chegou a Brasília por volta de 7h20, 7h30 da manhã. É um avião da Gol, para quem também nos assiste, é um avião que está mais distante no vídeo. A gente não conseguiu ver o momento em que houve a chegada de autoridades já se aproximando da aeronave e, inclusive, a imprensa do lado de fora, na porta do desembarque, estava aguardando a possibilidade dele sair por ali, mas é claro que houve um trabalho para que ele não tivesse qualquer tipo de contato com a imprensa nesse desembarque. Torres foi exonerado da Secretaria da Segurança Pública do DF, cargo que assumiu depois de deixar o Ministério de Jair Bolsonaro, assim que terminou o governo, e teve a ordem de prisão decretada por Alexandre de Moraes na terça-feira. E agora é aguardar para saber por quanto tempo ele vai passar nessa superintendência da Polícia Federal em Brasília, se ele vai ser levado para outro local, para onde ele será levado, e aí é o momento em que a aeronave da Gol estava já taxiando nessa chegada do ex-ministro a Brasília, Anderson Torres. O deputado Coronel Tadeu está aqui conosco, quer comentar essa chegada. Coronel, ele chega, você pela experiência na área da justiça, ele será obviamente interrogado na sede da PF e ele pode ser levado para uma penitenciária. Como que é o trabalho a partir de agora? Ou ele fica preso na própria superintendência da PF em Brasília? O que se espera, ou pode inclusive, só acrescentando, ser levado para outro estado? Olha, Tiago, o ex-ministro Anderson Torres e também ex-secretário de Segurança Pública, ele cumpre uma determinação judicial, ou seja, ele não vai afrontar a lei em nenhum momento. Eu acredito que pelo fato de ele ser delegado da Polícia Federal, ele deve ter um tratamento um pouco diferenciado das demais pessoas que foram presas. Então, ele deve ser recolhido à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Antes, ele, com toda certeza, será ouvido, inclusive na presença do seu advogado. Obviamente, ele constituiu advogado para isso. E eu acredito que ele também deve passar por uma audiência de custódia e ser liberado. Agora, sobre o fato
ele estava fora do país, ele estava em viagem com a família. Eu acredito que ele pouco pode contribuir para essa investigação, né? E acredito que a melhor solução para o caso dele é ele ser liberado mesmo, né? Não tem o porquê dele ser retido ou detido. A determinação fala em prisão, então, portanto, é uma previsão preventiva, é uma medida cautelar que precisa ser cumprida, mas a audiência de custódia é que deve determinar isso. O meu entender, e avaliando todo o caso, como ele aconteceu, da forma que aconteceu, não há nenhum motivo para que ele permaneça preso. Coronel Tadeu, justamente a questão que fica no ar e que tenta se entender é: o ex-ministro estava nos Estados Unidos de férias, em Orlando, na Flórida, aliás, mesma cidade em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde a posse de Lula, desde logo depois da posse de Lula. Ele, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não seria responsável por estar acompanhando as movimentações dos protestos que aconteciam no país, a gravidade das movimentações, dos atos, das manifestações, da possibilidade de acontecer a invasão, como acabou acontecendo de forma muito significativa e muito violenta, justamente em Brasília, no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. É isso que tenta se entender, até que ponto ele deve ou não ser responsabilizado, coronel? Adriana, no serviço público, e eu acredito que também que na iniciativa privada, eu tenho pouca experiência na iniciativa privada, mas no serviço público eu posso te afirmar com toda certeza, não existe cargo vago. Se ele estava de férias, ele estava de férias, então ele não tem que ser atribuída nenhuma responsabilidade a ele. Ele tem um substituto, com certeza deveria ter um secretário de Segurança Pública adjunto que, na sua ausência, assume por completo todas as ações da Secretaria de Segurança Pública. Por esse motivo é que eu isento o Anderson Torres, que foi inclusive exonerado no dia seguinte, né? Os fatos aconteceram no dia 8 de dezembro, no dia 9 de dezembro, no dia seguinte aos fatos, ele já foi exonerado pelo governador Ibanez, que também foi afastado do cargo. E fica claro, falando do governador Ibanez, ele exonerou porque acreditou que o Anderson tivesse alguma culpa. E o Anderson, na verdade, onde eu entendo, de férias fora do país, ele não tem a mínima condição de controlar as ações das tropas, da Polícia Militar, da Polícia Civil e provavelmente da Polícia Penal que existe em Brasília. E cada uma dessas corporações, ainda acrescentando, cada uma ainda tem o seu comandante. No caso da Polícia Militar do Distrito Federal, o comandante-geral ou ex-comandante-geral, ele também foi afastado e também foi preso. Então, eu acredito que há um exagero muito grande. Você chamar uma autoridade para prestar um esclarecimento, olha, me conta exatamente o que aconteceu, quais foram as informações que vocês tiveram e quais foram as ações que vocês tomaram. Aí você pode começar a fazer uma investigação se houve uma negligência por parte da autoridade. Mas uma pessoa estando a mais de 8.000 quilômetros de distância, apesar de que nós temos internet para tudo quanto é lado, mas ele estava afastado do cargo. De férias, ele não tem a responsabilidade sobre isso. É dessa forma que eu entendo e por isso que eu reforço que eu acredito muito que hoje ele permanece preso porque ele está se apresentando e cumprindo essa ordem judicial. Amanhã, segundo a lei, em 24 horas, ele precisa ser apresentado a um magistrado numa audiência de custódia, onde teremos, inclusive, a presença do Ministério Público Federal. E aí eu acredito que nessa audiência de custódia possa ser esclarecidos os fatos e ele, então, poderá ser libertado dessa prisão. O deputado, e só para fechar mais essa participação do senhor aqui no Jornal da Manhã, e a tal da minuta que foi encontrada na casa dele aqui no Brasil? De que forma que as autoridades precisam tratar esse assunto? O que eu imagino, eu tento colocar isso de uma forma bem prática e bem fática, né? O que faz um documento desse na casa de um ex-ministro, no caso? Não sei quando ele recebeu. Olha, eu acredito que não faltaram sugestões de minutas com esse teor, com esse contexto
em vários lugares. Ele provavelmente deve ter recebido uma e disse, olha, isso aqui eu não vou nem considerar. E jogou de lado, pegou e levou embora para casa, como ele próprio alega, para descarte. Ou, muitas vezes, você atende até pessoas na sua própria residência, ele deve ter recebido alguém e deve ter colocado ali de lado em algum momento. Então, olha, sinceramente, não dá para pautar um assunto como esse, não. Não é um documento oficial, isso é uma minuta, o que a gente pode chamar claramente, isso é um rascunho que não serve para absolutamente nada. E, como ele mesmo já falou, existe um contexto em cima desse documento e esse contexto foi completamente desprezado. Não sou aqui defensor do Anderson Torres, sou uma pessoa que me pauto muito pela clareza e principalmente pela justiça. Por isso é que eu falo, isso não dá nem para considerar uma situação dessa. Perfeito. Só acrescentando em relação a Anderson Torres, ele embarcou ontem à noite para o Brasil. Inclusive, a informação que nós temos é de que ele não usou o nome inteiro para comprar essa passagem em Miami. Ele comprou a passagem de volta ao Brasil sem usar o sobrenome Torres. Segundo as fontes, isso aconteceu para evitar uma espécie de alarde no momento da prisão dele. Ao chegar ao país, inclusive, ele estava de boné, com máscara, praticamente dificilmente alguém poderia reconhecê-lo. Enfim, de qualquer forma, a gente tem essa movimentação que comprovou a saída dele de Miami, o embarque dele em Miami, nos Estados Unidos, e depois a chegada já ao Brasil. Ele está, nesse momento, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Há um escritório da PF no aeroporto em Brasília, como em todos os aeroportos. Havia expectativa de que ele pudesse, inclusive, prestar um depoimento lá. No entanto, a Polícia Federal resolveu levá-lo diretamente para a superintendência e assim, como até o deputado Coronel Tadeu explicou, tem todo um processo. Assim que o preso chega, há um processo, toda a burocracia com documentação, e a Jovem Pan vai continuar acompanhando nas próximas horas todos os desdobramentos e saber como é que será esse depoimento e qual será a divulgação para a imprensa.